Uma técnica de ar-condicionado desafia um policial corpulento no pátio de uma delegacia. Quando seu avô é humilhado em público, Luana não permanece em silêncio. Sua coragem ao enfrentar a arrogância da autoridade surpreendeu a todos. Esta é a história real da resistência do povo simples. Os passos de Luana pisavam firmes na calçada de pedras portuguesas soltas enquanto ela chegava diante do portão da grande delegacia distrital. Em sua mão pendia a mala de ferramentas pesada, repleta de equipamentos essenciais. Técnica completa, desde chaves de fenda, mangueiras, fluidos de limpeza até medidores de temperatura digitais. Seus olhos fitavam o prédio alto, pintado em um tom institucional de cinza e azul, que se erguia imponente com uma placa grande onde se lia Polícia Civil, Departamento de Atendimento ao Cidadão, refletindo o sol escaldante daquela tarde. Para muitas pessoas, entrar em um lugar como este poderia despertar uma sensação de desconforto ou medo, lembranças de burocracia e frieza. Mas não para Luana. Para ela, trabalho era trabalho. Fosse na favela ou no centro, ela tinha que manter o profissionalismo e a coragem. Ao atravessar o pátio dianteiro, o ar estava seco e o calor era sufocante, típico de um verão brasileiro impiedoso. As poucas árvores oitis plantadas na lateral do estacionamento não eram suficientes para amenizar o sol a pino. Algumas viaturas brancas e pretas estavam estacionadas alinhadas perto da grade. E do outro lado, a população já parecia formar uma fila desordenada sob uma tenda de lona improvisada. Luana olhou brevemente para aquela longa fila. Pessoas em pé com rostos suados e cansados. Alguns sentados em cadeiras de plástico brancas, desgastadas pelo tempo. Outros andavam de um lado para o outro buscando informações. Seus rostos mostravam esperança e frustração ao mesmo tempo, esperança de que o despachante, ou o sistema funcionasse rápido, e frustração porque o sistema no Brasil é notoriamente lento. Luana caminhou por entre eles sem falar muito. Alguns homens olharam para ela. Talvez por não estarem acostumados a ver uma mulher jovem vestindo uniforme de trabalho pesado, botas de segurança e carregando equipamentos naquele ambiente masculino. Mas Luana não ligava. Ela já estava acostumada a enfrentar olhares de julgamento na rua e nas obras. Ela sabia que sua presença naquele lugar não era para ser admirada, mas para provar que uma mulher pode trabalhar com as próprias mãos sem depender de ninguém para pagar as contas. Ela continuou andando até chegar à escadaria de entrada da delegacia. Foi recebida por um escrivão na recepção que indicou a sala interna onde os aparelhos de ar-condicionado precisavam ser verificados e higienizados. Assim que a porta de vidro automática se abriu, a atmosfera da repartição a atingiu com o som das máquinas de senha, conversas paralelas de cidadãos e chamadas nos guichês. O ambiente estava abafado e, como esperado, várias unidades de ar-condicionado split não estavam funcionando corretamente. Luana imediatamente arregaçou as mangas de sua camiseta azul de uniforme e preparou as ferramentas. Mas muito além de seus passos firmes e de seu profissionalismo, Luana não sabia que aquele dia não seria apenas sobre consertar máquinas. Aquele dia ela enfrentaria uma injustiça que tocaria diretamente seu sangue e sua dignidade. Um incidente que abalaria o pátio daquela delegacia diante de todos. Ao entrar no salão principal de atendimento, Luana foi recebida por uma atmosfera densa e cheia de tensão. O salão estava lotado de cidadãos de todas as idades e classes sociais. Todos na fila para um único objetivo: resolver pendências de documentação veicular e multas. As longarinas de metal estavam lotadas. Parte do povo estava em pé, outros sentados, todos encarando o painel de senhas digital que se movia com lentidão agonizante. No lado direito, os atendentes nos guichês chamavam os números um a um com um tom apressado e por vezes ríspido. O ar parecia viciado, apesar de refrigerado, e o som das reclamações dos cidadãos começava a ser ouvido em meio ao burburinho da espera. No entanto, no meio daquele caos, Luana manteve o foco. Ela não se deixou influenciar pelo barulho ou pelas reclamações do povo que começava a perder a paciência típica do brasileiro. Ela abriu sua bolsa de ferramentas e caminhou em direção à unidade de ar-condicionado instalada no alto da parede.
Um funcionário administrativo apontou a área que precisava de reparo e, sem muita conversa, Luana subiu em sua escada de alumínio com agilidade. Com mãos calejadas e precisas, ela abriu a carenagem do aparelho, verificou os filtros e começou a limpar os componentes internos usando seus sprays químicos. Sinais de que a experiência havia afiado suas habilidades até um nível de excelência. Luana não falava muito. Ela não era do tipo que gostava de chamar atenção ou fazer social durante o serviço. Ela só queria terminar sua tarefa bem feita. Embora muitos olhos se voltassem para ela, afinal, não era comum ver uma mulher na manutenção em um ambiente dominado por homens e policiais fardados, Luana permanecia calma. Ela sabia que sua existência frequentemente gerava curiosidade ou até deboche. Mas isso não mudava sua postura. Ela só precisava de uma coisa: resolver o problema honestamente sem prejudicar ninguém. E era isso que ela fazia. Em meio ao ruído das impressoras matriciais, chamadas de senhas e lamentos do povo, Luana continuava girando parafusos, limpando a poeira acumulada e trocando filtros imundos. Sem queixas, sem distrações. Para Luana, o ar-condicionado era um sistema que podia ser consertado, diferente do sistema social ao seu redor, que era mais complexo, viciado e frequentemente injusto. No entanto, sem saber, aquele sistema podre estava prestes a mostrar sua verdadeira face, e Luana estaria exatamente no olho do furacão que não poderia ignorar. No topo de sua escada, Luana parou o movimento das mãos. Seu olhar agora se fixou aguçado na direção de uma fonte de tumulto que ficava cada vez mais alta. Um senhor idoso estava levando uma bronca humilhante de um policial civil de corpo robusto e aparência intimidadora. O policial, que mais tarde seria identificado como Sargento Cláudio, um homem de uns 40 anos, gritava sem se importar com o volume. Sua voz ecoava, ferindo os ouvidos de todos no salão. Pagar a taxa de urgência é o procedimento, gritou ele batendo o punho fechado sobre o balcão de atendimento. Outros cidadãos começaram a ficar inquietos, olhando de soslaio para a confusão e sussurrando baixinho. No entanto, ninguém ousava levantar a voz. Naquela sala, Cláudio era o doutor, a autoridade acostumada a intimidar. Luana continuava imóvel, com o corpo tenso no alto da escada. De longe, ela ainda não conseguia ver o rosto do idoso com clareza. Seu foco estava na atitude agressiva do policial. Não era apenas raiva. Ele parecia explodir porque sentia sua autoridade questionada. O senhor idoso apenas respondeu com um tom calmo, típico de quem já viveu muito: "Eu não tenho dinheiro para o cafezinho, doutor. O valor oficial é este aqui." Essa resposta, no entanto, fez a fúria de Cláudio aumentar. Ele aproximou o rosto do idoso e deu outro tapa na mesa, fazendo as pastas e formulários pularem. Alguns cidadãos recuaram espontaneamente, assustados com a brutalidade desnecessária de um agente do Estado. A tensão aumentou quando Cláudio começou a invadir o espaço pessoal do idoso, arrancando o comprovante de pagamento de suas mãos trêmulas. Ele amassou o papel e o jogou no chão encerado. "Se não quer colaborar, rala daqui", gritou apontando para a porta de saída. O idoso permaneceu de pé, com o corpo franzino tremendo. Ele tentou se abaixar para pegar seu papel que havia caído. Porém, Cláudio, com grosseria, empurrou seu corpo. Algumas pessoas começaram a murmurar protestos, mas suas vozes foram abafadas pela pressão do ambiente. O que se ouvia claramente era apenas a voz do autoritarismo descontrolado e covarde. Luana desceu da escada. Seu olhar agora era cortante. Seus passos eram firmes em direção à confusão. Ela ainda não tinha compreendido totalmente quem era aquele senhor, mas seu íntimo começou a ferver. Não porque seu trabalho fora interrompido, mas porque havia algo muito errado. Porque havia um cidadão sendo tratado como lixo diante de seus olhos. E como uma trabalhadora que vivia do próprio suor, Luana conhecia o gosto amargo de ser oprimida, conhecia a dor de ser considerada inferior. Ela ainda não tinha falado. Mas seu corpo se aproximava. Havia uma raiva esperando o momento certo para incendiar. E aquela confusão acabará de acender a primeira faísca.
Inicialmente, Luana só pretendia chegar perto para garantir que nada grave acontecesse. Ela ainda se continha, tentando ser racional, pensando que era apenas mais um abuso comum de um policial desequilibrado, infelizmente tão comum no Brasil. Mas quando a distância diminuiu para apenas alguns passos da aglomeração, seus olhos captaram algo que fez seu coração parar. O rosto do idoso humilhado agora estava nítido à sua frente. As linhas de expressão, o olhar cheio de paciência e resignação, e aquele boné gasto que ela conhecia tão bem. O coração de Luana disparou no peito. Não era um estranho. Não era apenas um cidadão qualquer sendo esculachado pela polícia. Aquele era o seu avô, seu Antônio, a figura que a criará desde pequena com amor, carinho e trabalho duro, sem nunca reclamar da vida. Parecia que todo o ar da sala havia desaparecido. Luana ficou paralisada por um segundo. Seu corpo rígido, mas seus olhos analisavam a situação com precisão. Ela viu Cláudio, com suas mãos pesadas, agarrar o colarinho da camisa polo simples de seu avô e chacoalhá-lo com violência. As mãos velhas de seu Antônio tentavam afastar o agressor, mas não tinham força. O corpo frágil quase caiu para trás, se não tivesse se segurado no balcão. O coração de Luana foi retalhado. Raiva, tristeza e humilhação se misturaram em seu peito. Como podia, num lugar que deveria defender a lei, seu avô ser tratado como um bandido? Apenas por se recusar a pagar propina. As memórias de infância de Luana passaram como um filme. Seu avô era o homem que sempre lhe ensinou sobre a honestidade, sobre a importância de andar de cabeça erguida mesmo na pobreza. Ele nunca tocou em dinheiro sujo, nunca ensinou atalhos e sempre plantou o valor de que a dignidade não se vende nem por um prato de comida. Agora, o homem que ela mais respeitava estava sendo escorraçado em público por um policial corrupto sem honra. Os olhos de Luana avermelharam não de choro, mas da brasa que estava pronta para queimar. Sem hesitar, Luana avançou. Ela abriu caminho entre a barreira de pessoas confusas e se plantou exatamente entre Cláudio e seu avô. Suas mãos fecharam em punhos, sua voz saiu forte e clara, com o sotaque firme de quem não teme. Solta ele agora mesmo. Todos ficaram chocados. O salão, antes barulhento, caiu num silêncio absoluto. Cláudio parou o movimento, virou a cabeça e encarou Luana com confusão. Ele não percebera. A mulher de corpo pequeno que ele ignorara o tempo todo agora estava de pé, desafiando-o em frente ao público. Mas Luana não tremia. Seu rosto era pedra, seu corpo estava em alerta. Porque agora não era mais sobre trabalho, era sobre sangue, era sobre honra. E Luana não deixaria ninguém ferir sua família sem revidar. Luana se manteve como um escudo entre Cláudio e seu Antônio. O corpo ereto, a respiração contida, mas a fúria já não podia mais ser enjaulada. Toda a revolta, a dor e a dignidade pisoteada explodiram juntas. Ela não era mais a técnica de ar-condicionado que veio apenas prestar serviço. Ela era a neta de um homem honesto que acabará de ser humilhado. A voz de Luana ecoou, potente, fazendo vibrar as paredes da repartição. Se você se acha tão homem, não mostre sua força contra um idoso. Encare a mim, um contra um, no pátio dessa delegacia. Agora mesmo. A frase caiu como um raio. O ambiente, antes dominado pela burocracia, parou totalmente. Todos os olhos estavam em Luana. Cláudio ficou estático por um momento. Ele jamais esperava tal resistência. Aos seus olhos viciados, Luana era apenas uma garota comum. Nenhuma ameaça. Mas o olhar de Luana não era de alguém que se pudesse subestimar. Por trás daquele uniforme de trabalho havia uma determinação de aço. Cláudio tentou estufar o peito, tentando recuperar sua moral diante do público. Você quer morrer, garota? Berrou ele. Mas sua voz soou vacilante, perdendo para a firmeza de Luana. O povo, que até então apenas observava calado, começou a criar coragem. Vai pra cima, moça, não recua não, gritou uma voz na multidão. Outros começaram a apoiar. A tensão se transformava em um clamor popular por justiça. Luana não recuou. Ela sabia do risco.
Mas sabia também que deixar a covardia vencer era o mesmo que apoiá-la. Ela encarou Cláudio nos olhos e apontou para a porta de vidro. Se você é macho mesmo, não se esconda atrás dessa farda. Vamos resolver lá fora, sem carteirada, sem distintivo. As palavras não eram apenas um desafio, eram um tapa na cara. Cláudio ficou roxo, não só de raiva, mas de vergonha. Sim, um policial acostumado a oprimir a população agora era desafiado abertamente por uma jovem trabalhadora na frente da sociedade que começava a despertar do medo. Com passos decididos, Luana virou as costas e caminhou para a saída. Cada passo seu era seguido pelos olhares dos cidadãos que começavam a se levantar das cadeiras, curiosos e ansiosos para ver o desfecho daquela bravura. A atmosfera da delegacia mudou completamente. O que era silêncio de submissão virou a eletricidade da revolta. Luana parou no meio do pátio externo e esperou. Um a um, os cidadãos saíram atrás dela. Eles sabiam que aquele não era um dia comum. Hoje alguém se levantou por eles. E ali no asfalto quente, uma batalha aconteceria. Não apenas física, mas uma luta entre a justiça e o abuso de poder. O silêncio que pairava sobre o pátio se quebrou assim que Luana se posicionou com convicção. Ninguém ousou detê-la e ninguém riu. Havia apenas surpresa se transformando em admiração. Não demorou para que dezenas de pessoas formassem uma roda improvisada. Sabiam que aquilo era um ponto de virada. O momento em que alguém finalmente dizia chega para a arrogância que imperava há tanto tempo. No corredor da saída, alguns escrivães e outros policiais civis ficaram parados na porta, sem saber se intervinham. Eles sabiam que Cláudio era problemático, famoso pelas extorsões, e temiam as consequências de se envolver. Deixaram que os dois, Luana e Cláudio, levassem aquela brasa para fora. Assim que Cláudio surgiu na porta, o sol do meio-dia parecia deixar tudo mais nítido. Ele vinha com o rosto vermelho, suando bicas, a boca espumando xingamentos. Tá querendo aparecer, né? Quer virar heroína de Facebook? Gritou, avançando sobre Luana. Mas dessa vez ninguém baixou a cabeça. Todos assistiam ao vivo a história sendo feita. O embate entre a coragem de Luana e o ego ferido de Cláudio. A raiva cegou o bom senso do policial. Seus olhos estavam vidrados. Ele não suportava ser desafiado por uma mulher. Sem aviso, sem postura de combate, Cláudio avançou rápido e desferiu um soco covarde direto no rosto de Luana. O som do impacto foi seco, cortando o ar quente. A cabeça de Luana foi jogada para o lado com a violência do golpe, e um fio de sangue correu imediatamente do canto de sua boca. A multidão engasgou. Covarde, gritaram alguns. Não acreditavam que ele realmente agredira uma mulher na frente de todos. Mas Luana não caiu. Seu corpo cambaleou meio passo, mas ela travou as botas no chão e voltou a ficar ereta, punhos fechados. A dor era aguda, o gosto metálico de sangue enchia sua boca, mas seu espírito estava intacto. Ela limpou o sangue com as costas da mão e olhou para Cláudio com um frio glacial. Naquele olhar não havia medo. Havia a sentença de que Cláudio acabará de cavar sua própria cova. O povo ameaçou avançar para linchar o policial, mas Luana ergueu a mão, pedindo que parassem. Ela não precisava de resgate. Aquilo não era sobre ganhar uma briga de rua, era sobre mostrar que a força real não vem da patente, mas da resiliência. Cláudio recuou um passo, confuso, achando que um soco bastaria para fazê-la chorar e desistir. Mas quem estava ali não era uma menina frágil. Era a neta de seu Antônio. E a técnica de ar-condicionado não daria trégua. Luana respirou fundo. O corpo doía, mas as pernas estavam firmes. Ela se preparou mentalmente. Não atacaria com raiva descontrolada, mas com técnica e precisão. Luana recuou um passo estratégico, flexionou os joelhos. Então, no movimento rápido e explosivo, típico de quem conhece a dinâmica do corpo, ela lançou a perna. O chute frontal foi reto, potente e cirúrgico. A bota de segurança com bico reforçado encontrou o rosto de Cláudio em cheio, estalando contra o nariz dele. O som da cartilagem quebrando ecoou.
O policial soltou um grunhido abafado, perdeu o equilíbrio e o sangue jorrou instantaneamente, manchando sua camisa. O corpo pesado que antes impunha tanto medo desabou no asfalto com um baque surdo e humilhante. Ele não teve tempo de defesa. Caiu se contorcendo, as mãos cobrindo o rosto, gemendo de dor. O povo explodiu em um grito misto de choque e catarse. Viram a soberba cair com um único golpe bem dado. Luana permaneceu de pé, olhando para seu oponente no chão. Não havia sorriso de vitória, apenas a seriedade de quem cumpriu um dever. Ela não odiava Cláudio como pessoa, mas odiava o que ele representava, a corrupção fardada. Aquele chute foi um aviso: a farda não te faz imortal. Cláudio, agora, era apenas um homem ferido no chão, sujo de poeira e sangue. A arrogância sumira, restando o medo e a vergonha. Ele tentou se levantar, mas estava tonto. Diante dele, dezenas de celulares filmavam, registrando não o policial, mas o perdedor moral. Ele ergueu a mão trêmula, a voz saindo rouca e chorosa. Eu peço desculpas. Eu perdi a cabeça, murmurou quase inaudível. Luana não se moveu. Seu rosto continuava impassível. Ela deixou que ele se humilhasse, não por crueldade, mas como lição pedagógica para todos ali. Cláudio continuou gaguejando: peço perdão ao senhor seu avô. Peço perdão pelo que fiz. Não vai se repetir. A multidão silenciou. Não vaiavam mais. Apenas observavam o desmoronamento de um tirano local. Para Luana, aquele pedido de desculpas era necessário, mas não apagava o erro. Ela deu um passo à frente, olhando de cima para baixo. Se você ainda tem algum respeito por essa farda que veste, lembre-se, seu trabalho é proteger, não extorquir o trabalhador. Se você fizer isso de novo com qualquer um aqui, eu volto. E da próxima vez não vou me segurar. Cláudia assentiu freneticamente como uma criança pega fazendo arte. Ele escondeu o rosto, incapaz de encarar a multidão. Luana virou-se e caminhou até onde seu avô estava, amparado por outros cidadãos. As pessoas abriram caminho com reverência. Não era como assistir a um UFC, era respeito puro. Viram ali uma lição de cidadania bruta. Luana sentia o corpo pesado não pelo golpe, mas pela responsabilidade que assumirá. Ela parou, olhou para trás uma última vez, onde Cláudio ainda estava jogado. Com a voz alta, ela deixou o aviso final que ficaria gravado na memória de todos. Nunca mais pisem no pescoço do povo. Porque a gente não vai ficar calado para sempre. Hoje fui eu, amanhã pode ser qualquer um de nós. Segundos depois, o pátio foi tomado por aplausos e gritos. Isso aí, Luana, guerreira, gritavam. As pessoas a cercaram. Uma senhora segurou suas mãos com lágrimas nos olhos, seu Antônio a abraçou com orgulho, dando tapinhas em suas costas. Obrigado, minha filha, disse ele, emocionado. Não houve medalha, nem nota oficial do governo. Mas o que Luana ganhou naquele dia foi maior: o respeito genuíno de sua gente. Ela deixou de ser apenas a moça do ar-condicionado para se tornar um símbolo. A história de Luana correu as ruas do bairro, as padarias, os pontos de ônibus. Ela provou que o brasileiro não precisa de heróis de capa, mas de gente comum com coragem de dizer basta para a injustiça. Naquele dia, sob o sol do Brasil, uma mulher de uniforme azul provou